Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula, Referência no Cálculo Numérico, e aqui eu vou estar fazendo um exercício abordando o método da secante. Na videoaula, que eu falei do método da secante, eu fiz uma comparação com o método de Newton. Então você vê que o método de Newton utiliza tangentes e o método da secante utiliza secantes. Porém, lá eu também falei que o método de Newton ele costuma ser mais rápido que o da secante. Só que ele tem um problema, o cálculo da derivada. Certo? Que, feito computacionalmente, o computador ele não consegue calcular a derivada como nós conseguimos. Então, se eu tenho aqui uma função f de x igual a x ao quadrado, eu calculo isso aqui facilmente de cabeça, que f de x é 2x. O computador ele tem dificuldade de fazer esse tipo de conta. O que ele sabe é fazer isso. Ó. Quem é f' de 2? Ele vai aproximar isso para 4. Certo? Ou aproximadamente 4 ou 4 mesmo. Só que ele tem outros mecanismos para chegar aqui. Esses mecanismos muitas vezes demoram. Então, uma alternativa a isso é o método da secante. Só que o método da secante, ele vem com algumas particularidades. Eu não sei se você percebeu lá durante a videoaula, mas eu falei que um certo cara lá costumava ficar fixo, né? Isso quando a derivada primeira e segunda teriam sinais constantes. Ou seja, ou ambas positivas, ou uma positiva, outra negativa, sempre no intervalo onde o zero está localizado. Então, aí lá eu fiz um desenho mais ou menos, quem aqui ia ficar fixo era o A ou era o B, né? O extremo inferior, o extremo superior do intervalo. E aí assim, ali fica um pouquinho de dúvida, né? Porém, no finalzinho eu falei que você pode estar fazendo tipo no método da bissecção. Você pode estar testando os sinais dos caras. Tá certo? Vai que você tem uma função que você não sabe se a derivada segunda dela muda de sinal no intervalo ou não. Talvez a primeira não mude. Mas a segunda, sei lá, vai que tem uma inflexão. Né? Você está aqui numa função onde ela faça isso. Ó. E aí você está procurando este zero aqui. Então perceba que isso aqui é uma espécie de inflexão, né? Onde a concavidade muda baixo para cima. Então aqui também, ela mudou duas vezes, né? Uma, duas, três vezes, né? De concavidade. Então esse tipo de coisa pode acarretar algum problema. Ou você ficar também assim, um pé atrás, né? Uma pulga atrás da orelha. Então, aí você pode estar fazendo o que eu vou fazer aqui no exercício para tirar esse problema. Mas, claro, antes de tudo, vamos lá ao exercício. Aplique iterações do método da secante, a equação x ao quadrado menos 7 no intervalo 1, 3. A primeira coisa que a gente faz, gente, é tentar achar de modo mais simplificado possível minhas equações recursivas. Porque aqui eu vou ter que armazenar na calculadora, muito provavelmente, duas variáveis. Claro que uma delas, como eu falei, uma vai ficar fixa, mas assim, no método da secante eu tenho que partir de x0 e x1, por exemplo. Então, o que acontece aí? Então, na hora de estocar a função, provavelmente eu vou ter que estocar uma função de duas variáveis. No final das contas, ela vai ser só de uma, na maioria dos exemplos, mas a gente tem que fazer isso. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. Então, temos que a minha função do método da secante é essa aqui, é xn menos f de xn menos 1, não, xn menos 1 sobre f de xn menos f de xn menos 1. Então aí eu vou substituir. Xn é xn mesmo, f de xn é quem? É olhar para a equação, ou seja, essa aqui. Vezes. Isso aqui, né, permanece o mesmo. Eu estou ainda na variável x. Agora o f de xn vai ficar o quê? Xn ao quadrado menos 7. Menos, aí a parêntese aqui, xn menos 1 ao quadrado menos 7. Esses caras aqui podem cortar o menos 7, vai ficar menos com menos, vai dar mais. Corta. E aí eu chego mais ou menos até aqui. Aí vai ficar xn menos 1 sobre xn ao quadrado menos xn menos 1 ao quadrado. Eu não sei se você está com um olho bom, mas essa coisa aqui, ó, eu posso dar uma cancelada. Eu vou fazer esse cancelamento aqui, ó. Então, xn menos xn, quer dizer, xn ao quadrado menos xn menos 1 ao quadrado, isso aqui é igual a xn mais xn menos 1 vezes xn menos 1. Certo? Então, aí eu vou poder cancelar esse cara com um fator aqui de baixo, ficando somente esta
parte aqui. Então, isso aqui é xn menos xn ao quadrado menos 7 sobre... Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Aí você vê que há a presença de duas variáveis, né? xn e xn menos 1. Eu aconselho, se você for usar a função estocar, que você escreva isso aqui assim, b, porque b vem depois de a, né? Aqui vai ficar b ao quadrado menos 7 sobre b mais a. Então essa função aqui, olhada do ponto de vista da função estocar lá da calculadora, é essa aqui. Claro que eu sempre ressalto, normalmente uma delas fica fixo e você só armazena na primeira etapa nas duas, mas na segunda você só fica armazenando em uma das variáveis. Tá? Mas vamos lá. Então, essa é a função que eu vou utilizar, né, que eu vou estocar na minha calculadora. Eu costumo fazer uma tabela aqui no método da secante um pouco maior do que no método, nos demais métodos, porque aqui tem a questão de quem vai ser... a secante ela caminha deixando um ponto fixo normalmente, né? Se ela não tiver inflexões, nada disso, né? Não mudar sinal, nada disso, ela caminha deixando um dos pontos, 1 ou 3 fixo. Então eu costumo colocar uma tabelinha um pouco mais completa, que é aqui n, aí você vai ter xn menos 1, xn mais 1, vou distanciar um pouquinho os dois, que eu vou precisar do sinal deles. E aqui você vai ter o ΔN. Então, o meu N aqui, uma particularidade que eu tenho, eu vou começar de 1. Por quê? Por causa dessa presença desse termo. Se eu não quiser começar de 1, eu trabalho tudo aumentando o índice 1 em todo mundo. Então aqui fica xn mais 2, aqui xn mais 1 e aqui xn. Eu dou uma translação de índices, né? Eu pego e jogo os índices uma unidade maior. Então, o N começando de 1, eu vou ter aqui o seguinte, ó, xn menos 1 é 3 é 1 e xn é 3, os extremos do intervalo. Claro que, uma coisa extremamente importante, observe que 1 ao quadrado menos 7 dá negativo, né? Não sei se você percebeu, vai dar 1 ao quadrado 1 menos 7 menos 6, deu negativo, e 3 ao quadrado 9 menos 7, 2, positivo. Então há um zero aí dentro. Aí agora é o seguinte, professor, mas e se eu quiser, e se o 3, na verdade, estiver nessa parte, 1 estiver nessa, o 3 que for ser descartado e não 1, tal, o que eu faço? Não tem tanto problema, porque eu vou estar calculando sinais, ó. O 1 aqui a imagem é negativa e o 3 aqui a imagem é positiva. Então, o que acontece? Se esse cara aqui tiver imagem positiva, descarta-se o 3. Se esse cara aqui tiver imagem negativa, descarta-se o 1. Professor, mas e se eu jogar na fórmula 1 no lugar do 3, o 3 no lugar do 1 aqui, dá algum... Não dá. Por incrível que pareça, se você jogar aqui um 1 e jogar um 1 aqui no xn e o 3 no xn menos 1, ou o 3 no xn e o 1 no xn menos 1, a resposta dá a mesma. Certo? O método corrige isso. Então eu vou armazenar aqui a minha função na calculadora, tá certo? Que vai ser essa aqui, ó, alfa b, né? Alfa b menos, parênteses, né? Alfa b ao quadrado menos 7 dividido por alfa b mais alfa a. Eu falo alfa b mais alfa a, gente, é porque para eu digitar as letras, né, a gente digita a tecla alfa. Então eu estou mais ou menos digitando o que eu estou escrevendo aqui na calculadora, ou ditando, né, o que eu estou digitando aqui na calculadora. Pronto, aí eu vou agora armazenar os valores, né? Então, esse cara aqui passa a ser meu A, né? Vamos escrever aqui, e esse cara aqui passa a ser meu B. Então, meu A eu vou estocar 1, vou digitar aqui 1, estocar ele em A. Então, apareceu A igual a 1. Eu vou digitar aqui 3 e estocar ele em B, igual a 1. Aí eu procuro minha função, ó, e nela eu dou Enter. Achei aqui 2,5, né? Que é... O quê? Aí a imagem desse 2,5 eu pego e jogo na função. Então eu pego aqui, ó, 2,5 ao quadrado menos 7. Deu negativo. Não me importa quando deu, sei que deu negativo.
Se deu negativo, o cara que é descartado é esse indivíduo aqui. Então ficaram esses dois, ó. Então o delta aqui é quem? 0,5. É esse menos esse. É sempre xn mais 1 menos o xn. Aí agora eu venho para a segunda etapa. Esse cara aqui. Aí de novo, você pode escolher quem você quiser. Não precisa o 3 ser o xn ou o xn menos 1. Aí você só bota aqui o 3... para cá, passa ele para cá, para o xn menos 1, e esse aqui passa no próximo, né? Então você recua esses caras, né? Então esse cara aqui passa para cá e esse passa para cá, aí você vai ter que o 2,5. Lembrando sempre dos sinais. O 3 tem sinal imagem positiva e o 2,5 imagem positiva, negativa. Aí agora você joga eles na função. Note que aqui eu pedi 5 iterações. Mas por que eu peço o delta? Para a gente perceber que de fato eu vou me aproximando da solução a cada passo. Esse cara aqui em raiz de 7, sei lá, se você pegar aqui raiz de 7 e bater, vai dar aproximadamente 2,64, né? Só para escrever aqui. 2,64, 57, 51,311. Certo? É esse número aí que a gente tem que aproximar. Aí agora eu volto e vou armazenar. Então, eu vou pegar aqui o A e vou estocar o 3. 3, estocar aqui em A. Certo? E vou estocar o 2,5, estocar em B. Certo? Aí eu volto e bato lá igual, ó. Lá na fórmula, procuro ela. Deu isso aqui, ó. 2,6363636336. Que vai dar imagem o quê? Aí eu pego, elevo esse valor ao quadrado, menos 7, deu negativo. Então, a imagem aqui é negativa. Então, esse cara aqui é descartado. Mas o delta ainda é feito com esse e esse, viu? Embora eu descarte, mas para o delta eu ainda utilizo esses dois. Então, eu vou pegar aqui, ó. 2,5 menos... bater aqui o valor, né? Que eu estou 2,6 menos 2,5. Então deu isso aqui, ó. 0, 1, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6. Tudo bem, você continua, você não está comparando com ninguém, você continua. Então, o 3 passa a ser o meu, continua sendo o xn menos 1, claro que agora ele é o x2 e esse aqui é o x3. Como eu quero 5 iterações vão ser aqui. São os valores que são calculados aqui. Aí eu pego e copio esse cara aqui, ó, 2,63636363,6, que tem imagem negativa e o 3 imagem positiva. Uma coisa, gente, a gente já descobriu quem ficou fixo aqui. A partir da primeira etapa, mesmo que a gente erre, aqui deveria ser o 3 e aqui deveria ser o 1, tá certo? Para ficar bem certinho. Mas a partir da primeira etapa, um dos caras, normalmente, considerando a minha função sendo assim, sendo assim, sendo assim, ou sendo assim, ou seja, ela não muda nem concavidade nem crescimento durante todo o ponto, isso aí vai estabilizar na primeira parte. É uma dúvida que às vezes a pessoa pode ter. Poxa, e se eu escolher errado o título, não tem problema. Essa fórmula aqui é meio simétrica para esses valores. Ela vai dar o mesmo resultado. Aí agora eu vou, no A já está estocado 3, né? Então eu vou estocar esse valor aqui, ó, vou procurar lá na fórmula, ó, e estocar ele em B, ó. Estocando ele em B e calculando, eu vou ter isso aqui, ó, 2,64516129. Aí eu pego, elevo ao quadrado de novo. Claro, eu já sei que vai dar menos, porque eu estou numa função bem comportada, mas por desencargo consciente a gente faz. Como deu menos, esse cara aqui é descartado. Porém, a gente calcula o delta para a gente ver que está se aproximando, né? Pego o valor aqui, menos o anterior. E aqui eu vou ter que digitar para não estocar coisa de mais 63, 63, 63, 636. Ó, 0,00879,765. E aí continua. Tem os outros casos, né? Mas perceba que está diminuindo. E também parece estar se aproximando desse valor. Aí eu pego aqui a quarta etapa.
Aí, como aqui anulou, né, o 3 ele ficou fixo, ele passa agora a ser o meu x3, esse aqui passa agora a ser o meu x4, né? Aí eu copio o de lá, ó, 2,64516129, que tem imagem negativa, esse aqui tem imagem positiva. Aí agora, esse aqui já é meu A, tá lá quieto. Eu estoco esse cara em B. Eu procuro ele aqui na equação, ó, sai o resultado dele, estoco ele em B. Estocando ele em B, deu isso aqui, ó. 2,645714286. Claro, eu levo ele de novo ao quadrado, menos 7, deu negativo também, ó. É só por desligar a consciência. Por quê? Porque você pode dar uma função que não seja comportada. Então você tem que matar um ou outro. Tá certo? Depois eu posso colar um exemplo com isso aí. Aí eu subtraio esse cara menos esse, ó. Menos 2,64 516129. Depois vocês passam essas contas, gente, porque às vezes a gente pode cometer algum errinho, né, de digitação, mas assim, a ideia do método é essa aqui mesmo. Peraí, menos 2,64516129. Pô, já deu bem pequeno, já deu 0,000552999 e aí continua. Então você já vê que já está na 10 a menos 4, quer dizer 10 a menos 3, né? Porque ainda tem um quebradinho ali, ele já atingiu a precisão 10 a menos 3. E aí nossa quinta e última iteração, esse cara aqui agora continua sendo descartado, esse cara do meio, você vai ter 3, é positiva a imagem, esse cara aqui 2,645714286, que deu imagem negativa. E aí pronto, minha resposta, minha quinta iteração é essa aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta iteração. E perceba que a cada vez que eu vou, eu me aproximo mais, eu já estou mais ou menos aqui, ó, 4 casas de precisão, ó. Aí eu vou e armazeno esse cara em B. Eu vou estocá-lo na variável B. Deu isso aqui, ó, 2,645748988. Certo? Não preciso calcular o sinal dele, porque é a última iteração. Mas vou calcular o delta. Pegando esse cara, menos 2,645714286, eu obtenho isso aqui, ó, 0,0000, 10 a menos 5, na verdade, 3, 4, 7, 0, 1, e aí continua. É bom você repassar esses cálculos, talvez eu possa ter errado alguma coisinha aqui, subtraído alguém errado, mas assim, essencialmente você vê que o delta ele vai o quê? Diminuindo, ou seja, e mais, né? Esse cara aqui, ó, gente, ele vai se aproximando desse, ó. Perceba que até essa casa aqui, ó, tá tudo certo. Essa aqui, ó, 4 e aqui deu 5. Quer dizer, deu 48,51. Quer dizer, tá bem pertinho um do outro. Então, de fato, o nosso objetivo parece que foi atingido com êxito. Quer dizer, a gente pode até ter errado alguma conta aí, mas, sei lá, por alguma ironia do destino ou alguma sorte, as coisas foram para o caminho certo. Mas assim, então tá aí o método da secante. Aqui estão todas as particularidades. Eu não sei se deu para pegar num vídeo só, num exercício só, mas eu vou estar fazendo outros exercícios, né, para a gente estar verificando, digamos assim, né, mais essas particularidades, né? Esse sinal aqui, será que sempre vai dar mais? Só vai mudar na primeira etapa? Então, aí eu posso estar preparando alguns exercícios com algumas pegadinhas, tá certo? Então é isso aí, né? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Repassa a videoaula de novo. Muito obrigado.